Gênesis 45, vamos ler a partir do versículo 4 até o versículo 8. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E achegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por haverdes vendido. Para quê? Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, para vos preservar a vida por um grande livramento. Aleluia. Assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai, o Senhor de toda a casa, e como governador da terra do Egito. Aleluia. Que lindo, irmãos, é a história de José. Nós temos José como uma figura do nosso Senhor Jesus. Jesus, hoje para nós, é como era José para os seus irmãos lá no passado, como foi José para eles. Então eu gostaria de conversar um pouquinho com os irmãos, mostrar um pouco de algumas semelhanças. Em primeiro lugar, José, ele nasceu de Raquel. Raquel era a esposa, era a mulher que Jacó amava. E Raquel tinha um problema, ela não conseguia dar filhos. E ela via as outras mulheres gerando filhos, e ela ficava com o seu coração tão difícil. Uma mulher de oração, uma mulher de Deus, uma mulher que orava, e certamente Jacó orava por ela também. Chegou ao ponto, em Gênesis 30, versículo 1, dela dizer, dela clamar: dá-me filhos, senão eu morro. É melhor eu morrer do que eu não ter filhos. Então, foi nesse clima que José foi gerado. José, sendo gerado, irmãos, foi não apenas gerado de uma forma normal e natural, como a maioria de nós, mas ele foi desejado, ele foi almejado, ele foi querido, não apenas por Raquel, sua mãe, mas também pelo seu pai. E nós vemos alguns casos assim semelhantes. Por exemplo, o caso de Samuel. Ana clamava por um filho, desejava, orava por um filho. Quando nasceu Samuel, o próprio Senhor Jesus, não é que ele foi planejado por Maria, mas quando Maria soube de toda a história, ela ficou tão feliz. Ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Ela compõe um cântico e diz justamente isso: eu estou agraciada por Deus, porque Deus me deu essa graça de ter um filho. Então, da mesma forma, Raquel tinha esse peso no seu coração, esse desejo, sabendo que estava gerando alguém, de certa forma, muito especial. Israel, ou Jacó, amava tanto Raquel, como começou a amar demais José, e fez coisas diferentes para José. Por exemplo, protegeu José e Raquel quando foi ao encontro de Esaú, deixou-los para trás, justamente para protegê-los. Quando José tinha seus 17 anos, Jacó protegia demais, e já deixava José assim como o queridinho, e isso, óbvio, causava ciúmes, inveja dos outros irmãos, porque José era diferente. Jacó mandava a ele saber como estavam os irmãos, como estavam trabalhando, e José trazia notícias, na verdade trazia má fama, falava de coisas que estavam acontecendo com os seus irmãos, e isso fez com que José, irmãos, passasse a ser
odiado pelos seus irmãos. Se nós nos lembrarmos, o nosso Senhor Jesus também passou por isso. Depois nós vamos falar um pouco mais. E mais do que isso, mais do que José, de certa forma, ser um pouco de dedo duro, chegou um momento que José teve um sonho. E aquele sonho foi tão real para ele, foi como uma visão que ele chegou e contou para os seus irmãos. Ele disse: irmãos, eu tive um sonho, nós estávamos atando feixes no campo, e de repente, um feixe se levantou e ficou em pé, e os 11 feixes rodeavam aquele feixe, e se curvavam diante dele. Os irmãos ficaram tão bronqueados com aquilo, né? Falaram: pô, o que você está dizendo? Você está dizendo que nós vamos nos curvar diante de você? Que é isso, rapaz? Que nós vamos rodear e vamos se inclinar diante de você? Você vai reinar sobre nós? Nós não estamos entendendo isso. Mas o pior foi que ele teve um outro sonho. No segundo sonho, ele foi e contou para os seus irmãos de novo, contou também para o seu pai, dizendo: olha, eu sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Aí até o pai ficou meio assim, falou: ô José, que sonho é esse que você sonhou, rapaz? Você quer dizer que você vai ser maior do que nós? Mas só que José considerava isso, ou melhor, Jacó considerava isso no seu coração. E com esse clima de inveja, com esse clima de ódio dos seus irmãos, uma vez Jacó manda José saber dos seus irmãos, como é que eles estavam no campo. E lá vai José, e procura, e não encontra os irmãos. De repente alguém encontra José errante no caminho. Pergunta: você está fazendo aqui, garoto? Eu estou procurando meus irmãos, você não sabe onde eles estão? Aí eles disseram: olha, eles foram para aquele lado lá, vão para lá, eles estão lá. E quando José vai se aproximando dos irmãos, os irmãos olham de longe e falam: olha lá, olha quem vem, olha o sonhador mor, aquele que tem sonhos, que acha que vai ser maior do que nós, está vindo para cá. Então, o que eles fizeram? Eles conspiraram contra o seu irmão, irmãos. Eles pegaram e começaram a tramar: vamos matá-lo, e vamos ver o que vai acontecer com os sonhos dele. O que vai ser dos sonhos de José? Vamos acabar com a vida dele. Rubem então começa a defender: não faça isso com o jovem. Mas enquanto Rubem sai, os demais pegam o menino, tira a roupa dele, porque o pai ainda para endireitar, deu para ele uma roupa muito bonita, um manto, e ele ficava com aquele manto para baixo e para cima, imagine só. Aí tiraram aquele manto dele, deixaram ele despido, jogaram ele naquela vala, num poço, uma cisterna que tinha lá, sem água, deixaram o menino lá. E nisso vinha uns comerciantes, e eles então decidiram vender o seu irmão para aqueles comerciantes, como escravo. José então é vendido como escravo, vai para o Egito, e quando chega no Egito, aí ele é comprado por Potifar, vai morar na casa de um homem chamado Potifar. Olha, irmãos, a parte um pouquinho, imagine a maldade desses irmãos, não tanto, eu penso assim, com José, mas com o pai, com a mãe, porque agora o que eles fizeram? Eles mataram um bode, pegaram a capa do irmão, sujaram todo de sangue, e levaram para o pai, dizendo: olha, nós encontramos essa capa, veja aí se não é do teu filho. Horrível tal coisa. E quando Jacó viu a capa, ele ficou tão entristecido, ficou tão claro que é do meu filho, um animal deve ter despedaçado ele. E ele ficou mal durante muito tempo, agoniado, porque perdera o filho que ele amava.
Os irmãos agiram com muita crueldade, queridos, muita crueldade. E, por outro lado, José vai para a casa de Potifar, e chegando na casa de Potifar, Deus é com ele. E ele mesmo sendo escravo, ele começa a prosperar ali. Ele começa a ser abençoado, e o seu senhor percebe que ele, tudo que ele fazia dava certo, ia bem. Então, Potifar resolveu colocá-lo como mordomo de toda a casa. Falou: olha, você pode dominar tudo que tem aqui, tudo pertence a você, você pode cuidar de tudo. Abençoou José desta forma. Porém, José teve mais um problema ali, irmãos. A mulher de Potifar colocou os olhos nele, era um jovem bonito, e então intentou, e José passou por um período de tentação muito forte, mas ele venceu essa tentação. 3 coisas que os homens caem muito, irmãos, em tentação, e a primeira delas é mulher, né? Vocês sabem disso. Segunda é dinheiro, terceira é glória, fama, querer poder. E José foi tentado nesta área, nesta pior área, e ele saiu, ele venceu. Porém, quando ele venceu a tentação, a mulher de Potifar mentiu ao seu respeito e falou que era ele que estava tentando ela, e por isso correu e deixou inclusive a roupa dele ali. E isso fez com que, quando o Senhor viesse, quando Potifar veio, ela contou essa história. E vocês sabem, mulher também tem um poder de persuasão tão grande. Deus deu a vocês esse poder, e ela conseguiu. E realmente Potifar ficou tão irado com José, que o mandou para o cárcere. José foi para a prisão, amados. Porém, na prisão, também Deus era com ele. Deus o abençoou ali. E logo o carcereiro Mor falou: poxa, esse rapaz é bom, olha como ele cuida da cela dele, como ele cuida das coisas dele, como ele faz as coisas direitinho. E foi dando áreas para ele cuidar. De repente, José era o cara ali. Era ele que cuidava de tudo. Era ele que era o auxiliar direto do carcereiro. E de novo, José, observando a todos, foi levado para lá. 2 servos do rei, um copeiro e um padeiro, um chefe, foi levado para lá. E José observou um dia eles e percebeu que eles estavam entristecidos. Que coisa legal isso. Isso todas nos dá mensagens, né? Nos ensina tanto. Observar as pessoas, cuidar das pessoas, olhar. E José viu e percebeu: vocês estão tristes, o que está acontecendo com vocês? Então eles falaram: é que nós tivemos uns sonhos e não sabemos o que é isso. José disse: pertence a Deus a interpretação, conte o sonho. Então, o primeiro foi o copeiro que contou o sonho. O copeiro falou: eu vi uma videira, e essa videira tinha 3 ramos, e nasciam os cachos de uva, e aquelas uvas estavam tão lindas, e eu espremia aquela uva, e dava de beber para Faraó. E eu não sei o que é isso. Estou parafraseando, tá bom, irmãos? Eu não sei o que é isso. O que é isso? E José falou, trouxe a interpretação: os 3 cachos de uva, os 3 ramos, são 3 dias. Em 3 dias, Faraó vai te chamar, e você vai voltar ao seu cargo, e vai servir a Faraó, e dar a ele, servi-lo vinho no seu copo, na sua taça, com as suas mãos. Ele ficou assim, e José falou: e quando você estiver lá, lembra-te de mim, porque eu, na verdade, eu fui vendido para cá, eu não tenho razão de eu estar preso,
mentiram contra mim. Ele contou a sua história. E aí o padeiro ficou animado de ouvir a interpretação do sonho e falou: olha, eu também tive um sonho, o meu sonho, e contou o sonho dele. E o sonho dele era diferente. E José então interpreta o sonho e diz: realmente, são 3 dias também. Só que o faraó vai te chamar, vai te pendurar numa forca, vai tirar a tua cabeça, e as aves do céu que vão comer tua cabeça. E aconteceu isso, em 3 dias, tanto o copeiro foi elevado a seu posto, como o padeiro também morreu, foi enforcado, foi condenado pelo faraó. Mas quando o copeiro foi para lá, se esqueceu de José. José ficou ali na cadeia mais 2 anos, irmãos, 2 anos na prisão. Nós não vemos nenhum relato de José murmurar, reclamar. Não, José não tinha isso no seu coração. Ele interpreta esses sonhos, fica ali preso, e de repente, quem sonha é Faraó. Faraó tem um sonho, e aquele sonho o perturba. E o copeiro que estava ao lado de Faraó, percebendo que ninguém conseguia interpretar o sonho dele, diz: Faraó, eu me lembro dos meus pecados. Eu me lembro que quando eu estava lá na cadeia, na prisão, tinha um jovem hebreu, e ele interpretou sonhos que nós tivemos, tanto o meu como também do padeiro, e aconteceu exatamente igual. Então Faraó mandou chamar José, e Faraó então conta o sonho para José. Ele diz: filho, eu tive um sonho que está me assustando muito. Eu vi num pé 7 espigas, 7 espigas tão formosas, ou melhor, primeiro, antes das espigas, 7 vacas, né? Eu vi 7 vacas gordas, tão bonitas, lindas, mas de repente veio outras 7 vacas tão feinhas, mirradas, magrinhas, e aquelas vacas magras comiam as vacas gordas, e eu não sei o que é isso. E elas ficavam pior, igual estavam antes. Depois eu tive um outro sonho, aí sim eram 7 espigas, e aquelas espigas gordas, bonitas, tão cheias, mas também nasceram 7 espigas mirradinhas, e as mirradinhas engoliam as formosas, de maneira que elas, mesmo comendo as grandes, ficavam iguais. Eu não sei o que sonho que é esse, o que é isso. Então, José, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, interpreta os sonhos para Faraó, e diz: Faraó, o sonho que você sonhou é um só. Tanto as 7 vacas, como as 7 espigas são 7 anos. Vai haver sobre a terra do Egito 7 anos de muita abundância, 7 anos de vacas gordas, 7 anos de espigas cheias, mas depois desses 7 anos, virão outros 7 anos de muita crise, de muita miséria, e Faraó, os 7 anos depois, vai consumir tudo aquilo que aconteceu, que vocês tinham nos 7 anos de prosperidade. E imediatamente José continua, não apenas interpreta o sonho, mas traz um conselho para Faraó, porque ele era um homem entendido, um homem sábio. Então ele diz: eu aconselho Faraó que procure um homem entendido e sábio, e coloque este homem para cuidar de toda a abundância, acumular os recursos que virão nos 7 anos, a poupar, porque depois virão 7 anos, e se você não fizer isso, o Egito vai sucumbir. Aconselhe esse homem que acumule tudo, que ajunte tudo, ache esse homem. E Faraó conversou com seus conselheiros,
e disse: por acaso nós acharíamos um homem como esse, em que há o Espírito de Deus? Homem tão sábio, tão entendido. E chamou José e disse: não há ninguém como você. Você, a partir de hoje, vai ser senhor de toda a nossa casa, de todo o Egito. Tirou o anel, colocou no dedo dele e disse: olha, eu só sou maior do que você no trono, porque agora você é senhor de todas as coisas. Que maravilha, irmãos, que maravilha. Nós começamos então a nossa breve mensagem nessa noite daqui. Da mesma forma que José teve um nascimento desejado, amado e esperado pelo Pai, também o nosso Senhor Jesus sempre foi esperado, irmãos. Sempre os profetas desejavam que Jesus nascesse, que viesse o Messias, que viesse o desejado, o amado das nações, assim como veio. Da mesma forma em que José foi odiado pelos seus irmãos, Jesus também acumulou ódio. Se nós olharmos para as Escrituras, amados, nós vemos os irmãos que não entendiam o ministério de Jesus, os irmãos carnais, a princípio não compreendiam. Se você quer mesmo aparecer, então vá lá para os grandes movimentos, dizendo, olha, porque nem eles acreditavam em Jesus, nem eles criam em Jesus, queriam arrastá-lo, queriam prendê-lo. Fora os irmãos naturais, nós sabemos que os judeus, os irmãos, os conterrâneos de Jesus, também não amaram, não odiaram o Senhor Jesus, a ponto de por inveja. Pilatos disse, eles entregaram Jesus por inveja. Foi por inveja que eles entregaram o Senhor Jesus. Foi por inveja que os irmãos conspiraram contra ele. Os irmãos queriam matá-lo. De todas as formas, eles queriam matar o nosso Senhor Jesus. Assim como José foi despido, também o nosso Senhor Jesus foi despido, envergonhado, cuspido, ultrajado, passou pelas maiores humilhações que um homem pode passar. Traído com um beijo. Esse foi o nosso irmão mais velho, Jesus. Foi traído, queridos. Judas, é com um beijo que tu traz o Filho do Homem? Jesus, assim como José, foi tentado, irmãos. Foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado. Mas não cedeu. Diz a palavra, Hebreus capítulo 5, versículo 15, que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Assim como José aprendeu o segredo de fugir do pecado, de ficar longe do pecado, o nosso Senhor Jesus também não caiu em pecado. Foi preso, foi humilhado, escarnecido, mas também chegou o momento em que ele foi exaltado, em que ele foi elevado, em que o Pai o exalta. E da mesma maneira como José foi exaltado no Egito, da mesma forma como José foi colocado como cabeça no Egito, irmãos, recebeu poder e autoridade, também a palavra afirma que o nosso Senhor Jesus recebeu poder e autoridade. Mateus capítulo 28, versículo 18, projete para nós, por favor. Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo, toda autoridade me foi dada. Assim como José recebeu toda a autoridade de Faraó, também o nosso Senhor Jesus recebeu toda a autoridade. Filipenses 2, versículo 8 a 11. Filipenses 2, de 8 a 11, projete, por favor. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira,
e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, aleluia. Ele é exaltado, Ele foi exaltado nos céus e na terra. Agora, quando olhamos, irmãos, para a palavra que lemos, lá em Gênesis, no capítulo de número 45, do versículo 4 até o versículo 8, preste atenção. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. Agora chegai-vos a mim. E eu olho para o nosso Senhor Jesus, dizendo mesmo: agora chegai-vos a mim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, vocês que estão na miséria, vocês que estão na crise, porque quando José foi exaltado, quando chegou o momento da crise, irmãos, o momento de maior angústia, os irmãos de José foram ao Egito, justamente para serem alimentados, para comprarem alimentos. Da mesma forma, nós vemos o Senhor Jesus dizendo: vinde a mim, eu quero dar alívio para vocês, eu quero dar alimento para vocês, eu tenho alimento para vocês. José, quando soube do seu pai, quando seus irmãos chegaram, é uma história muito linda, mas no final, José não se continha, irmãos. Meu pai ainda vive meu irmão Benjamim, então por favor, vá lá e traga-os, eu quero dar o melhor para eles, eu quero sustentá-lo, venha, eu quero sustentá-los. Chegai-vos a mim, chegai-vos a mim. Chegar-se ao Senhor, irmãos, chegar-se a Jesus é um grande segredo para nós conservarmos, para nós termos vida. Deus, assim como José foi enviado, vocês percebam que José diz o seguinte: eu sou José, agora pois não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Não foi por acaso, vocês que tramaram tudo, mas Deus estava no controle, Deus tinha um plano em tudo isso, e para a conservação da vida, é que eu vim antes de vocês. Glória a Deus, não se entristeçam. O nosso irmão José, o nosso irmão Jesus, também foi adiante de nós. Também depois de sofrer, depois de padecer, irmãos, ele disse: eis que vou para o Pai, eu vou, não fiquem tristes, não se entristeçam, porque eu vou preparar lugar, e quando eu preparar, eu vou mandar buscá-los. As carruagens do Egito foram até Jacó para pegá-lo, pegar os seus irmãos e 70 vidas aproximadamente que vinham com ele. Da mesma forma, amados, nós passamos por um momento hoje de ainda um pouco de tristeza. Quando os irmãos chegaram, ainda haviam tempo para a crise. Ainda não tinha terminado a crise, eles tinham que passar por muita crise, mas eles vieram até onde José estava, eles chegaram a José e receberam o melhor. Da mesma maneira, o nosso Senhor Jesus disse: vinde a mim, eu vou levá-los para um lugar melhor,
eu tenho algo melhor para vocês, eu tenho um céu para você, um lugar que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, eu tenho algo que eu vou preparar para vocês. O nosso irmão mais velho já está lá, irmãos, aleluia, o nosso irmão mais velho já está lá. Quando Jacó soube da notícia, irmãos, imagine, Jacó, já velho, esperando em Deus, mas de repente os seus irmãos voltam e dizem: pai, eu tenho algo para te dizer, dá uma olhada, papai, as carruagens que estão aí. Sabe o que significa isso? José, o teu filho, vive, e ele mandou buscar você. Jesus, o nosso irmão mais velho, vive, ele já está lá, irmãos, ele já está lá. Nós vivemos momentos difíceis aqui, mas há um céu de luz para nós, há um lugar para onde nós iremos, há um lugar preparado para nós. O nosso Senhor Jesus conquistou, o nosso Senhor Jesus venceu, e nós vamos para lá, vamos estar com Ele lá. Deus fez esta obra, irmãos. Deus me enviou adiante de vós, diz José, para conservar a vossa sucessão na terra, para vos preservar por um grande livramento. Aleluia. Eu sei, irmãos, muitos já estão lá na glória, já estão desfrutando da presença do Senhor. E estava conversando com um dos pastores esse dia, e ele dizendo para mim: meu pastor, eu acredito, pastor, que nós somos a última geração, que Jesus vai mandar nos buscar, que virá o arrebatamento, e nós subiremos com Ele. Irmãos, é isso, esse grande livramento vai ser o arrebatamento da igreja, quando tudo não tiver mais condições de ficarmos aqui. O Senhor vai mandar nos buscar, e nós estaremos com Ele para todo sempre. A crise pode estar difícil, os sofrimentos são muitos, nós temos culpa por nossos pecados, foram os meus pecados, foram os nossos pecados que levaram Jesus a sofrer tanto, a ir para aquela cruz. Nesta noite nós vamos celebrar, justamente lembrando do sofrimento do nosso Senhor Jesus. Mas, irmãos, há uma boa notícia: Ele morreu, Ele sofreu, Ele padeceu, mas hoje Ele vive, e vive para todo sempre. O nosso irmão José está vivo. Pai Jacó, o teu filho está vivo, José vive. Eu digo, Jesus vive, Ele vive em nós, e Ele vive por nós, Ele está do outro lado, Ele te espera, Ele nos espera com grande alegria. Nós iremos para lá, irmãos, nós iremos para lá. Ele foi ferido por nós, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, mas pelas suas pisaduras nós fomos curados. Eu tenho que me lembrar disso, eu tenho que sempre recordar. Eu olho para José e vejo meu Jesus vive, meu Jesus está do outro lado, não no Egito, mas no céu. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Amém, amados? Então, é para lá que nós estamos indo, é para lá que nós almejamos chegar brevemente, em nome do Senhor Jesus. Amém?